Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental e trabalho. Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui na TV Petrópolis com a psicóloga Regina Rezende. Regina, é sempre um imenso prazer tê-la por perto. E eu adoro quando esse por perto é também para compartilhar informação com quem está em casa. Então, seja muito bem-vinda, a casa é toda nossa. Muito obrigada. Eu aqui fico sempre muito grata pela oportunidade de levar essas informações, levar a psicologia para as pessoas que precisam, que estão em casa, que estão no trabalho, que precisam dessas informações. A gente está acostumado socialmente a falar sobre a saúde, né? A saúde do corpo tem que malhar, tem que se alimentar bem, tem que beber água, tem que um monte de coisa. E aí, de um tempo para cá, eu percebo que a gente vem falando socialmente um pouco mais de saúde mental. E eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é esse conceito de saúde mental. O conceito de saúde é algo que é sempre muito debatido. Por exemplo, existe uma máxima que o conceito de saúde seria a ausência de doença. Eu gosto de um outro termo que diz que saúde é o silêncio dos órgãos. Olha, Eu acho bonito isso também, né? é. Mas se nós, partindo desse princípio, você diria que é quase utópico essa ideia de saúde, porque algo sempre está nos faltando, algo está sempre nos incomodando, nem que seja uma unha encravada. Verdade. Entendeu? Saúde mental, então, é mais amplo ainda, porque se o corpo, que é uma máquina mais simples que o cérebro, pode apresentar N questões, imagine o cérebro, que é uma máquina altamente complexa, que o homem ainda não desvendou em todas as suas nuances, né? Que controla tudo. O cérebro controla o meu coração para que eu, ao dormir, não morra, continue funcionando. Os Você não meus precisa se rins, lembrar do coração bater, ele bate. ele que controla os meus rins, filtrando todas as toxinas do meu corpo. Então, e além disso, ele ainda tem que me manter equilibrada dentro daquela mecânica, da química do cérebro, que são os neurotransmissores, manter o meu humor, manter a minha adrenalina, manter a minha endorfina, manter a minha serotonina. Então, isto é muito complexo. Então, eu diria, saúde mental seria ter um cérebro que funciona perfeitamente o tempo todo? Isso é quase uma utopia. Mas vamos imaginar, vamos partir do princípio que saúde mental é o fato de você conseguir estar orientado, saber exatamente o que você faz, conseguir manter foco, atenção, manter um humor minimamente estabilizado. Isso no todo seria saúde mental. Perfeito. A sociedade, de fato, já está apta para essa discussão sobre a saúde mental, sobre a importância da saúde mental, ou a gente já discute, mas ainda socialmente há um narizinho torto quando a gente fala socialmente que está se cuidando com relação à saúde mental. Estou fazendo um tratamento com um psicólogo, ou eu estou indo no psiquiatra, ou eu estou fazendo uma intervenção medicamentosa. Eu acho que o advento da pandemia veio colocar isso muito em evidência, porque é uma questão que ainda tinha muito estigma. Eu me lembro, assim, eu recém-formada, quando vinha um paciente e você percebia que ali havia uma demanda medicamentosa, e quando você falava, né, quando eu falava, olha, é preciso procurar um psiquiatra. E aí, né, tinha sempre uma certa resistência. E muitas vezes a pessoa procura um neurologista. Não, vou no neurologista. O neurologista era mais aceitável que o psiquiatra. A pandemia trouxe à tona tantas questões,
E no Brasil, então, particularmente, né, que nós vivemos muitas questões muito sérias durante esses últimos anos, então eu percebo que hoje, quando o paciente vem, ele já vem, você acha que só com a terapia eu consigo ficar bem ou preciso procurar um psiquiatra? Já parte dele. E você vê também nas redes sociais memes. Hoje mesmo eu li um que era assim: amiga, eu não vou poder dormir na sua casa porque eu esqueci meu antidepressivo. E aí a amiga respondeu: eu tenho sertralina, amplitil, fluoxetina, vanlacfacina. Ela tinha todo. Qual que é? Só pegar na caixinha. Né? Então, quer dizer, É uma você vê piada que ótima, mas cabe muito bem para o meu grupo de amigas. A a gente coisa tem o Rivotril na bolsa. a coisa foi popularizando, está popularizando. Então, hoje temos menos estigma, principalmente a partir da a geração mais jovem, lida melhor com isso. Então, e eu acho que a tendência é que cada vez mais as doenças do cérebro sejam encaradas como algo natural, acontece, faz parte, vamos tratar, vamos procurar um psiquiatra, vamos dar atenção a isso, porque é aquilo, né? Antigamente, o único tratamento para a doença mental eram os hospícios. Hoje, com a psicofarmacologia, você tem uma gama de medicações. Não existe mais, você trata o paciente que demanda, o paciente psiquiátrico grave, você pode ter a oportunidade de tratá-lo em casa. Tamanha abrangência que a medicação tem e ajuda efetivamente esse paciente. Perfeito. Agora, eu queria entender uma questão de nomenclatura, porque eu aprendi um tempo atrás que a gente não pode usar louco, que a gente não pode usar. Tem vários termos relacionados às questões de ordem de saúde mental que elas devem ou não serem usadas ou então serem usadas da forma correta. E eu queria que você explicasse para a gente se existe e quais são as possíveis diferenças entre doença mental, transtorno mental, distúrbio psiquiátrico, para que a gente consiga falar da forma que é correta. E aí, quando a gente fala da forma correta, a gente não está ofendendo e ainda está ensinando, o que eu acho que é um processo bem legal. Sim, é simples questão de nomenclatura. Por exemplo, o doido, o louco, aí realmente é uma coisa que tem um estigma, né? Tem. O maluco, o doido, o louco, uma coisa horrível, o retardado. Isso aí. Existem palavras que a gente não usa mais, porque são palavras que são ofensivas. Então, assim, fulano é portador de uma doença mental, né? Portador de uma doença mental. A doença não pode definir a pessoa. Nós não falamos o tuberculoso, o canceroso, o esquizofrênico. É um ser humano portador de um transtorno mental, seja uma esquizofrenia, seja um transtorno bipolar, seja um transtorno de ansiedade generalizado, seja depressão, ele é portador de uma doença. Agora, chamar de transtorno, síndrome, doença, isso é o que menos importa. O que mais importante é não tomar a pessoa pela doença. Porque ele é bipolar. Não, ele é portador do transtorno bipolar, entendeu? Então, assim, e também não é uma coisa, quando a gente fala às vezes portador, é algo como, porta-caneta, uma coisa que sai e que volta. Também não é assim. A gente usa a palavra portador na falta de uma palavra melhor, mas é uma condição que muitas vezes é crônica. Não é algo que as doenças mentais, na grande maioria, têm controle e tratamento. Mas a gente não fala de cura. Não fala de cura, porque é algo que é uma condição. É uma condição. Tanto que a gente fala de, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. Vai deixar de ter o transtorno de personalidade borderline? Não,
Porque você vê, associa com a personalidade. Transtorno de personalidade bipolar. Ou seja, faz parte da pessoa. Então, há que ter controle e tratamento, mas a gente não fala de cura. Então, não há necessidade de se preocupar com a palavra. Você só não deve rotular o outro pela doença que ele eventualmente possui. Maravilha. As doenças mentais, elas hoje são alguns dos motivos pelos quais as pessoas têm maior afastamento no trabalho. Eu tive o prazer de gravar, há pouquíssimo tempo, com o Rui Carlos Stockinger, psicólogo, que talvez você conheça também. E o Rui acabou de fazer uma pesquisa por conta do mestrado e ele me deu uma informação que me incomodou. O Brasil é o segundo país no mundo que mais afasta pessoas das suas atividades laborais por conta do burnout. E aí, a gente discutiu bastante especificamente o burnout e tal, não sei o quê. A gente hoje tem no Brasil, de acordo com a pesquisa dele, entre 29% e 30% de trabalhadores afastados por conta da doença. A gente está em segundo lugar no mundo, só perdemos para o Japão, que tem 70% de pessoas afastadas por questões de ordem mental. E estamos quase que com o dobro do restante do terceiro e quarto lugares, ou seja, ainda é muita coisa. Essa informação me chegou e eu fiquei pensando a respeito desse, não só do burnout, mas de alguns dos sintomas que são percebidos pelo paciente, ora trabalhador, ora não, mas que a gente não entende e não respeita, e aí a importância da gente discutir um pouco mais sobre isso. Antes da gente fazer um intervalo, eu queria que você falasse para a gente, afinal de contas, o que é a tal da ansiedade, que está na boca de todo mundo. Os jovens ficam ansiosos para as provas, quem está começando no mercado de trabalho fica ansioso porque ainda não sabe o que vai fazer. Quem já está há muito tempo no mercado de trabalho, por exemplo, fica ansioso porque existe uma expectativa muito grande a respeito da capacidade técnica dessas pessoas. Quem está no final da vida fica ansioso porque acha que o fim dela está ali muito próximo. Fala para a gente assim, um pouco sobre essa ansiedade crônica que a gente percebe hoje na sociedade e nas pessoas. A ansiedade, ela existe e ela faz parte do ser humano. Se eu vou falar em público, eu vou ficar ansiosa. Se eu vou fazer uma prova, eu vou ficar ansiosa. Se eu vou para o primeiro encontro com aquele cara com quem eu estava falando no Tinder há meses, eu vou ficar ansiosa. Agora, existe uma diferença entre estar ansioso por algum fato ou ser ansioso. Ser portador do transtorno de ansiedade generalizado, o TAG. A doença da ansiedade é aquela questão na qual você tem questões físicas. O excesso de adrenalina na corrente sanguínea faz com que você tenha náusea, taquicardia, dor de barriga, você trava a musculatura, você trava aqui a mandíbula, você tem dores atrozes aqui no corpo, você mal consegue falar, você tem uma vontade absurda de chorar, e aí você não vai no encontro, você não vai falar em público, entendeu? Você não vai conseguir fazer a prova, porque a doença não te permite. E é uma doença que ela tem N comorbidades. Você pode desenvolver uma fobia, você pode desenvolver uma depressão, entendeu? Porque andam muito juntas. Você pode desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo. Quantos ansiosos não têm transtorno obsessivo-compulsivo com relação a lavar as mãos, a verificar se fechou realmente a porta do carro, roer as unhas, arrancar os cabelos? Ou seja, é uma diferença. Você estar ansioso porque você vai enfrentar algo pontual ou você viver constantemente nesse estado de desespero porque você se percebe disfuncional diante de todas as mínimas e pequenas situações do dia a dia.
Perfeito. Não dormir bem uma noite porque amanhã vai viajar? Ok. Não Ok. dormir bem uma noite, por exemplo, porque vai fazer Tá uma com prova boleto atrasado? importante, Boleto. Tô com boleto boleto, atrasado. boleto. Agora, não dormir bem, nunca pensando que amanhã tem que fazer isso, aquilo outro, aquilo mais, aí já não é normal. Aí não. Tem a ver com repetição e continuidade, manutenção da Sim, sensação. sim, sim. Às vezes é o que a gente chama de um transtorno obsessivo do pensamento. Você não consegue controlar o pensamento. E é um pensamento sempre muito negativo. Vai sempre dar tudo errado. O ansioso tem essa questão. Vai dar errado, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, vai ser ruim, vai ser péssima experiência, eu não vou conseguir. E aí ele não relaxa nunca. Ótimo. Regina, a gente vai fazer um breve intervalo. Volta em seguida dando continuidade. Fica comigo aí, que a gente volta falando de depressão. Estamos de volta aqui no programa Trabalhador em Foco. Eu estou conversando com a Regina Rezende, psicóloga, e a gente está falando sobre saúde mental e trabalho. Regina, no último bloco a gente terminou falando sobre a questão da ansiedade. E aí uma coisa que você falou é que de uma forma ou de outra ela anda meio que pareada, ombro a ombro, com a depressão, que já é um mal que a gente está mais acostumado a falar, a gente já fala mais tempo sobre depressão, mas a gente entende a depressão daquele deprimido com um olhar, sei lá, do final dos anos 90, início dos anos 2000, que é só o deprimido que não levanta, que não come e tal, mas tem um montão de gente super deprimida que está andando pela rua, que está trabalhando todo dia, e eu queria que a gente falasse dessa depressão, que ainda não chegou nesse estado, e que aí, por isso, está na hora do pulo do gato, da gente procurar ajuda e tal. Sim, porque isso que você está falando é muito importante. Pensa-se na Grande Depressão. A Grande Depressão é essa, né? Só que existem outros níveis de depressão. Você levanta todo dia, você toma seu banho, você se arruma, você vai para o trabalho. Antigamente, existe até um consenso, por exemplo, chega no consultório uma pessoa, a gente aprendeu isso na faculdade. Você faz uma leitura do paciente quando chega, né, para você. Então, aí às vezes quando chega uma pessoa arrumada, cheirosa, tal, não sei o quê, você já parte do não é depressão, olha como está arrumado. E o deprimido tem que estar todo, né, detonado, destruído. Mas não necessariamente é assim. Porque o que acontece? As demandas da vida são tão grandes, são tão prementes, e aí você imagina aquela pessoa que tem filho, que é uma médica, ou uma advogada, ou uma comerciante, ela trabalha numa loja, e ela precisa todos os dias vender e botar um sorriso no rosto para vender, que ela precisa bater cota, ganhar comissão, ou ela trabalha num banco, mas aqui dentro ela não vê o menor sentido para isso tudo. Mas ela faz. Faz porque tem filho, faz porque tem família, faz por causa da mãe, faz por causa do pai, mas dentro dela ela não sente satisfação. Ela não está efetivamente se sentindo plena naquilo que ela faz, ou pleno, né? Os homens também podem. Eu lembro de ter atendido um paciente uma vez, alto funcionário de uma empresa grande aqui da cidade, casado com filhos, ele falava: eu não sinto prazer em nada do que eu faço. Em nada. Eu faço esse trabalho porque eu ganho bem e eu tenho que fazê-lo, mas eu não gosto desse trabalho, eu não sinto prazer no final de semana, eu não me divirto. Eu sento para ver um filme e é como se eu não tivesse visto nada. Ou seja, sabe como a pessoa funcionando no automático? Ela está ali no automático, sim, meio que robotizada. E aí, às vezes, você vê isso também numa irritação, num mau humor. O mau humor, a irritação também é um sintoma depressivo, sabe? E aí você fala assim: nossa, fulano está sempre irritado, fulano está sempre mal-humorado.
Por que será? Ah, ele é assim mesmo. Não, não é para ser assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. O certo é ser de outra forma, entendeu? Se você está sempre com esse humor, que a gente fala humor rebaixado, ali no limiar, ou oscilando muito, né? Não tem uma coisa mais constante, o que está muito difícil, sabe, Carla? Eu fico vendo as pessoas e fico sentindo falta de referências. Sabe aquelas pessoas sábias, bem-humoradas, felizes, satisfeitas, que eu lembro, sabe aquela coisa antiga, meio piegas, dos vizinhos se reunirem no portão à noite, cada um levar uma cadeira, sentar ali e ficar batendo papo? Não existe mais. Hoje em dia é celular, redes sociais, televisão, Netflix, muito mal e porcamente você tem tempo para a família, para olhar no olho, para conversar, para ouvir uma boa música. Vamos sentar aqui, ouvir uma música e apreciar o pôr do sol, tomar um vinho. Tá tudo muito, o mundo está muito doido, está tudo muito difícil. E se as pessoas não se conscientizarem de que elas precisam cultivar o mínimo de saúde mental, para um pouco, se permite. Por exemplo, se você mora numa casa, acorda de manhã, sai descalço, vai até o quintal, pisa no chão mesmo, olha para o céu. Não, a gente já acorda ali acelerado, e que tem que fazer um monte de coisa, e tomar banho, e sair, não sei o que, não sei o que. E final de semana também. As crianças, inclusive, os adolescentes, tanta coisa que faz, e a gente não para. E isso vai ter um reflexo sobre essa máquina. Essa máquina vai se ressentir disso, desenvolvendo alguma coisa. Você falou algumas coisas que eu queria muito compartilhar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa muito organizada, cheia de manias, tem uma questão da agenda muito milimétrica, e nesse contexto, eu tirei alguns dias de folga e, impressionantemente, eu viajei com duas amigas, uma coisa que eu não me lembro que eu tenha feito na vida adulta. Assim, viajei com duas amigas, eu não tinha filho, eu não tinha marido, eu não levei nem cachorro, né? E aí nós fomos e foi muito legal. Eu brinquei o tempo todo, eu falei, nossa, como construir essa memória está sendo uma delícia. E a Thaís, que é uma amiga minha, ela falou assim, Carla, toda hora você fala essa mesma frase. Aí eu falei, porque agora a gente está vivendo essa viagem. Mas vai passar muito rápido, mas a construção dessas memórias, daqui a 10 anos, e aí a Thaís e eu somos amigas há mais de 20, eu falei, daqui a 10 anos a gente vai estar rindo desta viagem, então construir essa memória está sendo uma delícia. E foi tão engraçado porque ninguém imaginava que eu não ia ter nada programado. E aí a fala era, Carla, a gente vai fazer o quê? Eu falo, não sei. Você quer comer? Não sei. Você quer beber? Não sei. Porque eu tentei tirar essas amarras do cotidiano. E nessa questão da depressão, eu tenho uma conhecida que todo mundo olha e ela é linda, é uma super profissional. E ela chegou ao ponto de ficar 3 dias sem tomar banho no final de semana. Tomou banho na sexta-feira de manhã, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansada, de saco cheio da vida, mora sozinha, não tomou banho na sexta, não tomou banho no sábado, não tomou banho no domingo, porque não queria sequer tomar um banho, e aí tomou um banho na segunda-feira. E aí, quando a gente entendeu o que tinha acontecido, a gente se movimentou, porque também é uma coisa interessante quando a gente tem rede de apoio, né? A gente está chegando no final do programa e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ser a rede de apoio diante de uma pessoa que está demonstrando fisicamente e comportamentalmente sintomas de ansiedade e depressão no dia a dia. Qual é o papel das outras pessoas ali do lado? É importante a gente entender que nós fazemos parte de um grande e complexo sistema e que dependemos uns dos outros, né? Ter um olhar acurado, com compaixão para o outro é muito importante. Compaixão com relação ao seu colega de trabalho, compaixão com a pessoa com quem você divide o seu espaço, sua casa, sabe? Seus amigos.
como que o outro está, como que você tem visto o outro. Não é perda de tempo, é necessário. A gente está saindo aí, tivemos em setembro, o Setembro Amarelo, que Isso. é esse mês para falar do suicídio, para ficar atento a isso. Então, fique atento às pessoas. E você também tenha alimente essa rede de apoio. Liga para as pessoas, manda mensagem, diz como você está se sentindo. Olha, hoje eu não estou bem, hoje. Será que a gente podia sair para conversar, tomar um café? Pede ajuda, sabe? Sinaliza que você está precisando conversar. E muitas vezes não adianta, precisa ser alguém de fora, não pode ser, porque às vezes o problema está dentro de casa, você está tendo uma dificuldade com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, e aí você precisa de ajuda. Alimente laços, porque é isso que nos mantém vivos. Nós somos humanos, nós não sobrevivemos. A gente aprendeu lá na escola, o ser humano é um ser social, e cada vez que a gente está deixando mais de ser social, como é que é isso? Não funciona. Isso aí. Regina, eu queria te agradecer e contar uma última coisa. Eu aprendi, e muito foi com você, exatamente da importância da gente ser sociável, da gente ter esse grupo de amigos, essa coisa que a gente troca. E às vezes são movimentos pequenos que fazem a coisa valer a pena. Eu sou uma mulher razoavelmente normal e ontem botei feijão de molho. Para quê? Para fazer uma sopa de feijão hoje, para a noite só comer com as minhas amigas. A gente não vai sair para tomar um chopp, a gente não está dando. A gente viajou, gastou dinheiro, eu falei, vou fazer uma sopa de feijão. E não importa qual é a atividade. Desde ontem eu estou vivendo a sopa de feijão de hoje à noite, porque vem comer também. Vem comer. A panela é grande, a casa é grande. E é isso, essa coisa gostosa de botar o feijão de molho para pensar, amanhã à noite eu vou comer com as minhas amigas. Mas deixa o feijão ficar de molho, porque faz bem pro feijão. Vamos botar para cozinhar. Deixa não sei o quê. Deixa eu pegar um pouquinho de alho. Olha o artesanato. Olha, sabe, vamos fazer uma coisa de forma artesanal. Isso. E aí, sem brincadeira, há mais de 24 horas eu estou curtindo a minha sopa de feijão de hoje à noite, porque vai ser apenas e tão somente a sopa de feijão e um excelente bate-papo, que com certeza ajuda a aliviar a alma e a saúde. Isso mesmo. Isso. Regina, muitíssimo agradecida, é sempre um prazer falar com você. Beijo. Um beijo grande. Obrigada a você de casa, que você coloque seu feijão de molho para bater um papo com alguém bem gostoso. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.